Graça e paz a todos, amados. Vamos falar sobre julgamento. Julgar é mandamento de Deus. Deus manda que nós julguemos, mas nós estamos cercados de um grande número de pessoas, os pseudos cristãos, que não têm intimidade com o Senhor, não estudam a Bíblia e dão o seu parecer erroneamente. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 19 ao 20, encontramos o seguinte: meus irmãos, está falando para quem é cristão, tá? Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Muitos alegam que se desviar da verdade é parar de frequentar igrejas. Isso não tem nada a ver, meus amados, tá? Existem muitas pessoas que não frequentam igrejas e que estão muito de acordo com os caminhos do Senhor. Eu também não estou aqui fazendo propaganda para as pessoas não frequentarem igrejas, não é isso. Só que nós temos que tomar cuidado do que é se desviar da verdade. É se desviar do caminho de Cristo. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 6 ao 9, encontramos o seguinte, preste atenção. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, porque pessoas vão tropeçar. Mas ai daquele por meio de que elas acontecem. Então, são pessoas que vão tropeçar nesse mundo. Elas foram criadas já, muitos deles foram criados para tropeçar, como diz lá na passagem do Antigo Testamento, que Deus criou o ímpio para o dia do castigo. Então, mas nós temos que fazer o papel de ver se a pessoa está no erro, ir lá e julgar. Você é irmão em Cristo, você está fazendo isso é errado, vá lá adverti-lo do mau caminho, tá? Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículo 6 ao 9. Então, lá em Tiago diz que quando a gente adverte uma pessoa do seu erro, tá? E ele se arrepende dos seus maus caminhos, nós vamos fazer com que essa pessoa, vamos contribuir para o reino, que essa pessoa, muitos pecados dela sejam perdoados, porque ela se arrependeu, porque nós fomos lá e mostramos o erro. Mas também tem o lado inverso, quando a gente faz alguém pecar. As pessoas que se dizem pastores, sacerdotes, seja o que for aí que a gente vê por aí, apóstolo, tá? E se ensinar erroneamente e fizer essa pessoa pecar, ele vai pagar pelo pecado, por esse erro. Exemplo, uma pessoa que é heterossexual, um homem que é casado com uma mulher, mas ele crê que casado com o mesmo sexo não é pecado. Ele vai pagar pelo seu erro, mesmo ele não sendo homossexual. Uma pessoa que é casada direitinho, o primeiro casamento, mas ele alega que se no caso de abandono, no caso de adultério, pode se divorciar e casar com outro, mesmo ele não sendo divorciado e casado com outro, ele vai pagar por esse ensinamento errôneo. Ele está ensinando as pessoas a errarem, tá? Agora vamos mais adiante. Vamos agora no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo do 9 ao 13. Presta atenção. Olha o que diz. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Está falando para cristão, tá? Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que dizendo ser irmão, a paz do Senhor, né? Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Olha só, nós temos que ir lá advertir o irmão. Nós temos obrigação, é mandamento do Senhor julgar quando a gente vê lá que a pessoa está no erro, está adulterando, ou então está namorando a pessoa do mesmo sexo. A gente vai lá e julga, tá? Só não podemos julgar os de fora. Quem julga de fora é Deus.
Deus julgará os de fora. Expulsa esse perverso do meio de vocês. Não, a gente não encontra uma igreja santa, uma igreja pura. Todas as igrejas têm erros. Sim, mas nós estamos ali para julgar o erro. E se nós não temos autoridade para expulsar o dono da igreja, nós vamos e a gente sai dessa congregação que prega heresia. E agora, para finalizar, vamos no livro de, se eu não me engano, Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 12. Preste atenção. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele voltar-se para a desobediência. Então, o justo está lá, 30 anos de ministério, 50 anos de ministério, mas caiu e permanece caído e está no pecado. Mas eu preguei tantos anos, aqueles tantos anos de pregação vai abreviar esses meus pecados. Não, você tem que se arrepender, tá? Então tá. E a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Então tá até o ímpio. Tá 20, 30 anos nas suas heresias, não crendo no Senhor, praticando a injustiça, mas ele se arrependeu. O ladrão da cruz é um exemplo disso. No último suspiro de vida ele se arrependeu. Se eu garantir ao justo que ele vai viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, nada de justo que fez será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. Aquelas pessoas que pensam, uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas essa pessoa que falou que uma vez salvo, salvo para sempre, agora caiu e permaneceu caído e está achando que vai ser salvo. Na verdade, essa pessoa nunca foi salvo. Ela estava apenas seguindo uma mera religiosidade. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele, o ímpio, se desviar do seu pecado e fizer o que é certo e justo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Então isso aqui é para aqueles que dizem assim, eu voltei de uma segunda aliança, eu sou divorciado, tá? Eu não sabia que o segundo casamento era adultério, mas aí o pastor dessa igreja fala, não, você não sabia, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, só você não vai poder errar de novo, permaneça nesse segundo casamento. Está errado. Se você, quando roubou, se arrependeu do roubo, você tem que restituir, devolver o que você pegou. Lembra lá de Zaqueu, o cobrador de impostos? Ele devolveu até 4 vezes o que ele pegou das pessoas. O que Jesus falou para aquela mulher que foi pega no ato de adultério? Cadê os seus acusadores? Eles não estão aqui. Tá? Ninguém acusou mais ela, porque todos eles tinham pecado. Porque Jesus falou, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Aí Jesus falou, nem eu te acuso, mas, porém, todavia, vá e não peques mais. Então, nós temos que tomar cuidado. Só vão aprender essas coisas, meus amados, lendo Bíblia, tá? Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é certo e justo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo, é certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. Amados, Ezequiel capítulo 33, versículo 12 ao 20. Julgar é mandamento de Deus. Se você vê um irmão que se diz irmão em Cristo, ele está no pecado, você tem que ir lá e adverti-lo do mau caminho. Mas ele pode achar ruim. Dane-se. Dane-se se ele vai achar ruim. Mas adverti ele 1, 2 vezes. Vira as costas, sacuda a poeira da sandália e vai embora. Você já fez o seu papel de sentinela. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.